Amém? Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim, como sempre, é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra com os irmãos. E hoje, dando sequência aí à série Quanto Vale uma Alma? Queridos, quanto vale uma alma? Vamos ver, nós vamos abordar essa questão. E quarta-feira, se assim o Altíssimo permitir, estaremos aqui. E vamos falar sobre, como o pastor já frisou, a defesa da fé. Você, sem palavra alguma, sem argumento algum, tem defendido a sua fé? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Esse assunto que eu vou abordar é bastante vasto nas Escrituras, mas eu não peguei muita coisa, peguei só o básico, e a gente vai discorrer alguma coisa. Eu quero conversar com os irmãos aqui a respeito de alguns assuntos, porque as desinformações são muitas, e as informações também são muitas, mas o que nós precisamos mesmo é de formação. Formação. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos aqui e agradecemos o Senhor por esse momento. Oferecemos esse culto ao Senhor. E que o Senhor seja glorificado, que o Senhor aqui seja adorado. Nós nos colocamos na dependência do Senhor e pedimos a manifestação do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Queridos, estamos vivendo tempos de incertezas terrenas. As incertezas são terrenas, porque para o cristão não existe incertezas eternas. Preocupações terrenas, incertezas terrenas, por causa da questão monetária, questão política. Mas para nós cristãos, nós temos as nossas certezas, que é operada pelo Senhor. Queridos, muito se fala da salvação. Salvação. Às vezes fala um pouco da vida eterna, da vida com Cristo, mas de salvação. Salvação é uma palavra muito usada, até pelos ímpios. A palavra salvação é um termo usado para aludir à consumação da obra de Cristo em nós, mediante arrebatamento do nosso presente estado, nossa presente condição de fraqueza, para a gloriosa condição que nos assemelha a Cristo. Então nós somos resgatados de uma condição de fraqueza, de uma condição pecaminosa, de rebeldia. Nós somos resgatados, nós somos arrebatados dessa situação e somos colocados
em uma condição gloriosa que se assemelha a Cristo. Eu não quero aqui pegar no pé de ninguém, não estou interessado. Mas, o que em você assemelha você a Cristo? O que em mim me assemelha a Cristo? O quê? Existem N exemplos, e eu poderia aqui citar, pegar vários ganchos, mas eu vou pegar um só. A ideologia que você tem se assemelha à ideologia cristã, à ideologia de Cristo? Ideologia. A salvação, ela não é o início, ela não é também o fim. A salvação é apenas um meio que Deus tem para que que o ser humano pudesse voltar a se relacionar com Ele. Somente os salvos se relacionam, porque os salvos são filhos, e somente os filhos se relacionam com o Pai. Deus não quer ter conosco um relacionamento de Deus e homem, Ele quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. Esse é o relacionamento que Deus requer de nós. E para isso nós precisamos ser filhos, nós precisamos ser salvos. O ser humano precisa ser resgatado dos seus delitos, dos seus pecados, ser transformado, ser regenerado e ser colocado em semelhança com Cristo. Esse é o processo. Então, em que nós nos assemelhamos a Cristo? Em que eu, pastor Daniel, tenho de semelhança com Jesus? Ideologicamente, intelectualmente, fisicamente não, irmãos. Espiritualmente, Deus amou a todos e chamou a muitos, mas irá escolher poucos. Nós, todos aqui, com certeza, está entre os amados. Graça comum. Se você está aqui, você já deu mais um passo. Você deve também estar entre os chamados. E se nós fizermos adequadamente a manutenção da nossa fé, da nossa salvação, também estaremos entre os escolhidos. Glória a Deus por isso. Mas isso eu não estou garantindo, não, só estou comentando. Mas amém. Entre os amados e chamados por Deus, existem muitos que ainda serão regenerados, restaurados, transformados, para fazerem parte da grande família celestial, para compor a grande casa espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas também é fato que existem pessoas que para elas acabou. Elas não têm mais como ser regenerada, restaurada, transformada. Não tem mais como elas fazerem parte da casa do Senhor. Porque você vai conversar por aí, às vezes as pessoas vão dizer assim, olha, existem dois tipos de pessoas no mundo. Existem os salvos e os condenados, que ainda não, e os que não se salvaram, que não vão se salvar. Os salvos e os não salvos. Mas entre esses não salvos, existe uma grande parte que não tem mais jeito para elas. Porque se você for analisar o contexto escatológico, se você for analisar as escrituras, dentro do seu contexto, de escatologia, escatom é o fim,
você vai entender que as pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas, elas já vêm sendo marcadas, elas já vêm sendo separadas para um propósito. A marca da besta, o 666, que muitos têm aí como sendo, vai ser o chip. Se for o chip, a gente já está marcado, só falta pôr debaixo da pele. É uma questão que passa pela ideologia. Eu penso assim, eu ajo assim. Então, pelo que as pessoas pensam, pelo que as pessoas defendem, pelas ações das pessoas, mesmo elas sendo frequentadoras de igreja, fica nítido, fica claro que elas têm um selo sobre elas. E esse selo não é o selo da salvação. Não é. Pessoas são mudadas, transformadas. E às vezes em algumas situações, em alguns questionamentos, a pessoa fala, pastor, o senhor não pode falar assim porque as pessoas mudam. As pessoas não mudam, Deus muda as pessoas. As pessoas mudam, elas mudam de endereço, a pessoa muda de religião, a pessoa muda de roupa, muda de estado, de país, mas a condição espiritual do homem só pode ser transformado, só pode ser mudado se Deus mudar. Eu costumo dizer que com a idade as pessoas não mudam, só ficam mais velhas. As pessoas conseguem se maquiar, dar uma maquiada no caráter, na personalidade, mas mudar, só Deus muda as pessoas, ou não. E as pessoas, elas são tiradas. As pessoas são mudadas, são transformadas, são regeneradas e colocadas pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, com um propósito. Deus, ele tem um propósito para nós de que sejamos, em todas as coisas, e em algumas circunstâncias, outras não, mas que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não adianta eu vir aqui dizer para você, irmão, você é show, você é uma bênção, talvez seja ou não, você é um herói, é uma heroína. Não! Em Cristo Jesus você é muito mais. Você é mais que vencedor, independente de qualquer circunstância. Seja para continuar vivendo ou seja para morrer. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Eu peço licença aqui para os irmãos, para compartilhar uma experiência, uma história da minha vida, que aconteceu há mais de 20 anos. Acho que eu nunca contei isso aqui, eu nunca contei. A única pessoa que deve saber disso aqui é minha esposa, creio eu. Eu era novo da fé, estava iniciando a minha caminhada na obra, já estava na obra, mas era novo na fé. E ia ter um reencontro da igreja. E eu tinha que passar por esse reencontro. Então eu me preparei para me passar por esse reencontro. Orei, jejum, leitura da Bíblia. E quando chegou ali para quinta-feira, foi nas quarta-feira, mas eu acho que foi na quarta-feira, eu comecei a sentir um impulso dentro de mim, que eu achava que era algum problema, sei lá, era uma coisa tão diferente, era algo que eu nunca tinha sentido antes. Era algo que vinha de baixo para cima e parece que queria sair pela minha boca. Mas não era um impulso físico, depois eu percebi que não se tratava de algo físico, era algo espiritual, era algo na alma. E aquilo começou de leve, uma vez ou outra, e de repente começou a se intensificar, e conforme eu aproximou o reencontro, aquilo se intensificou. Quando eu cheguei no reencontro, aquilo foi ficando cada vez mais assíduo, contínuo. E eu pensava comigo, o que é, será, meu Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Até que, no último momento do reencontro, quem já passou pelo reencontro sabe, no momento da ceia,
E eu com aquele negócio compungindo, aquele impulso, e eu fechei os olhos para orar. Naquele momento, eu fui levado diante dos portões do inferno. E uma pessoa, que eu posso até classificar como anjo, me conduziu ali em volta ali nos portões do inferno, me levando em várias filas que dava acesso ao portão do inferno. E aquilo doía muito na minha alma. Minha alma doía. Eu nunca tinha sentido dor na minha alma. Daquela forma, nunca tinha sentido. Mas aí ele me levou, mas eu era durão, firme. Estava doendo, mas eu estava firme. Mas aí então ele me levou a uma fila específica. E nesta fila estavam os meus. Pai, mãe, irmão, sogro, sogra, avó, cunhada, sobrinho. Estava ali naquela fila, diante do portão do inferno, os meus. Aí eu desabei, irmão. Aí a dor foi intensificada. E eu fiquei desesperado. Isso, com certeza, em espírito. Porque fisicamente eu estava lá naquele momento. Eu fiquei desesperado. Eu nunca passei por uma angústia, por um desespero daquilo. Nunca tinha passado. E eu voltei daquele encontro, irmãos, municiado. E eu parti para cima do diabo e parti com tudo. Para tirar das mãos dele os meus. Tirar das mãos dele os meus. Depois daquele tempo, eu continuei visitando a fila. Eu só ia já na fila especificamente que ele me mostrou. E eu já vi algumas pessoas que já não estavam mais naquela fila. Existem pessoas que estavam lá e não estão mais, que se converteram. Mas a maioria ainda continua naquela fila. Continua na fila. Eu quero dizer para vocês que isso foi uma experiência pessoal. E que a armadura de Saul não serviu em Davi. Então, é só para testemunho, é só para relatar um fato que aconteceu comigo, uma experiência que aconteceu comigo. E para dizer para vocês, você é a principal pessoa nesse processo. Você, sua família, os seus, entendem? Você, sua família, os seus, são os principais nesse processo de salvação. Porque se não tiver esse processo, se você não conseguir êxito nesse processo, se você não conseguir êxito com os seus, no seu meio, você vai ter falhado. Não 100%, mas vai ter falhado. Parcialmente você e eu, nós vamos ter falhado. E eu tenho falhado. Porque a maioria ainda continua naquela fila. E eu considero isso como falha. Minha falha. E que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Queridos, quanto vale uma alma para o diabo? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma vida para o diabo? Nada. Nada. Porque não custou nada para ele. E a única coisa que o diabo quer é companhia no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. A única coisa que ele quer é sua companhia. Quanto mais seres humanos ele levar para lá, melhor para ele. Ele quer só companhia.
Porque ambos estarão na mesma situação. Quanto vale uma alma para Deus? Para o Pai eterno? Quanto vale uma vida para o Senhor? Não tem preço, é imensurável. Porque foi Ele que confeccionou com graça e amor. Se tratando da matéria, Ele confeccionou. Se tratando da alma, saiu dele próprio o fôlego de vida. Não tem preço para Deus. Foi tão alto o preço, impagável para a humanidade, que Ele morreu na cruz. Para resgatar o quê? Para restaurar o planeta? Para conservar o planeta, a Terra? Não, pelas almas. Pelo direito das almas retornar ao Pai. Ele se fez homem e morreu para isso. A guerra nunca foi pelo planeta Terra, pelo que tem no planeta. Ouro, prata, minérios, diamante, não. A guerra sempre foi por almas. O diabo, como usurpador, ladrão, assassino, mentiroso, ele vem construindo tudo, desconstruindo tudo para ter as almas com ele. Ele não fez nada a não ser desconstruir. Então é isso. Preste atenção. O tema dessa ministração é os selados em Cristo ou selados para Cristo. O evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. Então, existe um evangelho para a nossa salvação. Primeiro ponto, em quem também vós estáis depois ouviste a palavra da vida eterna. Existe muitos evangelhos. Pastor Geraldo tocou nesse assunto aqui domingo passado. Existe o evangelho segundo os homens, segundo os interesses dos homens, segundo interesses das religiões, segundo interesses da política. Mas existe o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino de Cristo, o evangelho de Cristo. E as pessoas têm ouvido esse evangelho. Têm ouvido menos o evangelho do reino, o evangelho de Cristo, do que os outros evangelhos, mas têm ouvido. Você já ouviu o evangelho do reino de Deus? Aqui nessa igreja tem. Aqui tem pregado o evangelho do reino. Tem se tratado, tem falado desse assunto. Você tem ouvido o evangelho do reino? Você já ouviu o evangelho do reino? E depois de você ter ouvido a palavra da verdade, em quem você tem estado? Em quem você está? Porque o que se espera de uma pessoa que ouve o evangelho do reino, a palavra de vida eterna, o que se espera dela é que ela esteja em Cristo, passe a estar em Cristo. Qual tem sido o seu estado? Qual é o seu estado espiritual? Em quem você está? Porque a minha preocupação pessoal é de estar em Cristo. Unicamente em Cristo. Só que para estar em Cristo, estar unicamente em Cristo, é necessário renunciar a muita coisa.
É necessário ter muita coisa mudada nas pessoas, em mim. Foi necessário renunciar a muita coisa. Foi necessário renunciar a muita coisa. Sem renúncia não é possível. Porque o Evangelho desnuda o ser humano. O Evangelho do Reino. A palavra de vida eterna desnuda o ser humano. Deixa o ser humano nu. Não tem como. Não tem como. Existe a verdade. Verdade? E existe a verdade parcial. Você vai conversar hoje, vamos falar aqui, tocar num assunto polêmico aqui, problema. Você vai conversar com uma pessoa que tem ideias esquerdistas, ele tem verdades sobre o assunto. Você vai conversar com um capitalista, ele tem verdades sobre o assunto. Você vai conversar com qualquer intelectual aí da área da educação, cultural, da filosofia, eles têm verdades sobre o assunto. São verdades. E tem verdades que são parciais, que são aquelas verdades que ela tem uma base de verdade, mas da base para cima aí a coisa é parcial. E existe a verdade de Deus. Qual tem sido a verdade das nossas vidas? Qual é a verdade que tem permeado nossa alma, tem sido estabelecida, tem sido instalada na nossa alma? Qual a verdade? A verdade do mundo, dos intelectuais, a verdade a partir da intelectualidade, ou até mesmo da espiritualidade? A verdade parcial ou a verdade de Deus? Existem outras verdades. Verdade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Pela palavra da verdade do Evangelho. Pela palavra da verdade do Evangelho. Só o Evangelho de Cristo é a verdade. Todo e qualquer outro evangelho não é verdade. Por mais floreado que seja, por mais encantador que seja, por mais fascinante que seja, não é verdade. Não é verdade. Em João 14, 6, segundo a João 14, 6, a verdade que se encontra na pessoa de Cristo. O Evangelho de João 14, 6. Existe uma verdade que está na pessoa de Cristo, porque Cristo é a única verdade que esse mundo conheceu, e é a única verdade que esse mundo irá conhecer. Você está preparado para defender essa verdade? Porque vai chegar o momento, e está chegando o momento, que iremos ter que defender essa verdade. Nos posicionar nessa verdade, na pessoa de Cristo. Porque nós estamos falamos muito em Cristo, mas ainda não chegou o momento de fato, nos posicionarmos literalmente em Cristo. Por enquanto a nossa posição é espiritual, é intelectual, é verbal, mas quando chegar o momento de que teremos que nos posicionar espiritual, físico, né? Aí eu quero ver. Porque nós vamos ter que usar a nossa estrutura física e dizer para as pessoas que querem nos remover ou nos demover da nossa fé, fisicamente. E aí? Vamos chegar ao momento, queridos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Cerca da palavra da verdade, que deve ser
corretamente manuseada pelos ministros do Evangelho do Reino de Cristo e ensinada, manuseada adequadamente e ensinada. Você manuseia bem a palavra de vida eterna? Você manuseia bem os evangelhos do Cristo vivo? Você tem ensinado? Porque é o nosso dever ensinar, manusear, aprender, ensinar, aplicar. Se precisar usar até de palavras. Verdades que devem ser corretamente manuseadas. Porque quando fala corretamente, você vai eliminar um monte de coisa que tem por aí. Porque não está de forma correta. Não está de acordo com as Escrituras. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, encontramos que esta é a palavra da vida. O Evangelho do Reino, as boas novas, as notícias do céu, é a palavra da vida. A única palavra que gera vida, que tem vida, é a palavra de Deus, porque veio de Deus, veio do céu para o homem. Eu posso me especializar em coach, eu posso me especializar em parapsicologia, em psicologia. E eu posso dizer para você as frases de efeito mais lindas, mais impulsionantes possível, mas elas não vão fazer o efeito que você necessita, que você precisa para ter a vida eterna. Não vai. Não vai. Não existe essa possibilidade. A única maneira de uma pessoa que está morta, porque querendo ou não, o mundo está cheio de pessoas mortas, indo e vindo, trabalhando, comendo e bebendo. A única maneira de uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados passar a ter vida é através da palavra de vida eterna, é através do Evangelho de Cristo. Não tem outra forma. As religiões e denominações, mundo afora, usam as verdades parciais para arrebanhar, mas não resolve. Isso não resolve. Segundo ponto, o Evangelho da vossa salvação. A palavra da verdade, ou seja, o Evangelho do Reino, gera salvação. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, segundo Deus. Não existe outra maneira de ter salvação. Ouvindo o Evangelho de Deus, assimilando a pessoa o Evangelho de Deus, então isso possibilitará ela nascer de novo. Existem duas iscas para pescar almas. E essa isca se resume em uma isca só, em uma pessoa só, que é Cristo. Jesus, o pão da vida. Excelente isca. Excelente estratégia. E a água viva, que também é Jesus, a palavra. Porque quando você toma da água viva, da água que Jesus ofereceu para a samaritana à beira do poço, e ela aceitou e ela tomou da água, ela nasceu de novo. Nasceu do céu. Só existe uma maneira de nascer do céu: se tomar da água viva, que é a palavra de Deus. As boas novas, o Evangelho de Cristo. O que fala as boas novas? Porque nós estamos falando de vida, de quanto vale uma vida, vale uma alma. Uma vida física pode valer pouco neste mundo.
Dependendo da circunstância, nada. Mas uma alma que só pode ser transformada se ouvir o Evangelho, através do Evangelho, através do poder de Deus. Essas boas novas fala da redenção, do pecado, do livramento, da ira de Deus e do juízo de Deus. Então, as boas novas trata disso. As boas novas nos revela quem somos e nos revela quem é Deus. E essas boas novas transformam o homem. A imagem e a semelhança de quem? De Cristo Jesus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, certo? O homem caiu, pecou. Então esse homem precisa ser refeito. Então veio o Evangelho do Reino. Para que através do Evangelho do Reino, ouvindo o Evangelho do Reino, aceitando o Evangelho do Reino, o homem fosse transformado. Segundo a imagem e semelhança de Deus? Não. Segundo a imagem e semelhança do seu Filho, Cristo Jesus. Transformação. Plena transformação. Que imagem nós, como igreja, temos refletido nesses últimos dias? Que imagem a suposta igreja tem passado nos últimos dias? Porque tem igreja e igreja. E tem a igreja de Jesus. Incorruptível, inabalável, essa permanece firme. As outras, não precisa dizer. Terceiro ponto, tendo nele também crido a fé evangélica e a fé salvadora. Você é evangélico? Você diz por aí que é evangélico? Então a sua fé é uma fé evangélica. É uma fé salvadora. Uma fé que salva. E uma fé que salva, uma fé que transforma. As pessoas têm sido salvas, têm sido transformadas por causa da sua pregação, por causa do seu testemunho. Falo o seu, mas é nosso. Responsabilidade geral de todos. A fé evangélica, a fé salvadora, é a obra de influenciar do Espírito Santo. Existe fé e existe fé. Mas somente uma fé é capaz de mudar, de transformar. A fé que é operada pelo Espírito Santo. Tem muitas pessoas impulsionando as pessoas a ter fé. Existem muitos espíritos operando fé. Mas aqui nós estamos falando da fé evangélica, da fé salvadora, que é impulsionada, que é operada pelo Espírito de Deus. Esta fé, é desta fé que nós estamos falando. Porque existem muitas fés, e muitos estilos de fé. Existem muitos operadores de fé, impulsionadores de fé. As pessoas são impulsionadas, são conduzidas, são curadas por vários tipos de fé. Mas estamos referindo aqui a uma fé evangélica, uma fé do reino, uma fé que salva, uma fé que transforma. Uma fé operada pelo Espírito Santo. Esta fé evangélica, salvadora, leva a alma do ser humano, da pessoa, a depender única e exclusivamente de Jesus. É dessa fé que eu estou falando. Nos leva a depender unicamente, exclusivamente de Jesus. E hoje nós estamos dependendo de quê? Nós estamos dependendo de um monte de coisa.
de um monte de pessoas. Essa dependência é tal que entre nós tem tido desavença para ver se nós conseguimos escolher o melhor para nos representar. Está errado. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e os acréscimos lá iam ser operados, e as demais coisas, as coisas que a gente precisa, vai ser operada. Ele está falando de quê? Está falando de governo. Quem é o teu governo? Qual é o governo que está sobre nós? Qual é o governo? Do começo ao fim, a fé evangélica, a fé salvadora, sempre foi, é e será operada pelo Espírito Santo. Não tem intermediário aí. Viu? Palavras de persuasão humana, palavra de religiosos. Uma vez um pastor me disse: olha, Daniel, nunca fale em púlpito das coisas que você não gosta. Porque você vai dar direito às pessoas de dizer também o que elas não gostam. E elas não têm direito, falei da pessoa, de falar o que elas não gostam. Agora, censura, né? Censura. Tem direito. Eu também tenho direito de falar, não, mas você é líder, você não pode. E tem umas coisas que eu não gosto, tem umas coisas que espiritualmente eu repudio. Tenho giriza. Uma delas é religião. Segunda, religiosidade. Você sabe qual é a diferença? Não gosto de religião. Lágrimas derramadas a partir da religiosidade. Eu abomino. Não gosto. Porque é uma coisa que enfraquece, manipula as pessoas. Aniquila as pessoas. Lágrimas a partir da religiosidade. Quem não sabe o que é religiosidade? Sentimentalismo. Princípio aí da religiosidade. Porque a Bíblia diz chorar com os que choram, sorrir com os que sorri, festejar com os que festejam. Não tem nada a ver com quem chora. Estou falando de um ponto específico. Lágrimas a partir da religiosidade. E eu consigo identificar isso. E aí eu fico desconcertado, porque eu não sei, eu peço perdão ao Senhor se isso está errado, mas não dou conta. Porque isso tem um princípio, isso tem um propósito básico, manipular. Eu não gosto de ser manipulado. Nunca gostei. A fé é uma confiança que podemos ter. A fé é uma confiança que a própria alma adquire. É uma confiança, não é que o meu intelectual adquire, não. Não é o meu intelectual. É a minha alma adquire. No autor e consumador dela, que é Cristo Jesus. Todos aqui têm essa confiança? Glória a Deus. Precisamos ter essa confiança. Quarto ponto. Fostes selados com o Santo Espírito. Queridos, selados com... Precisamos entender uma coisa. Nós cristãos pertencemos a Cristo. E todos que pertencem a Cristo
têm a marca de Cristo. Todos. E essa marca não é identificada somente pelos espíritos, pelo diabo e os demônios, não. Essa marca também é identificada pelos homens em nós. Porque essa marca se trata da própria pessoa do Espírito Santo em nós. E nós, com as nossas debilidades, limitações, com a nossa personalidade, porque quando manda negar a si mesmo e tomar a cruz, a personalidade, não sei se vocês entendem assim, ela não é removida. Você continua, pessoa individual, a personalidade é algo individual. É uma característica individual de cada um de nós aqui. Independente da nossa personalidade, o selo de Cristo é revelado em cada um, pelo que defendemos, pelo que fazemos. Essa semana alguém me disse que era a favor do aborto. Eu falei, moça, mas você não nasceu na igreja? Aí entrou as verdades, mas que não são verdades de Deus. E eu disse para ela com todas as letras possíveis, não existe alguém com essa ideia que seja cristão. Não existe. É só você olhar o contexto bíblico. É só olhar. Existe até punição específica para quem comete isso. No Antigo Testamento, o negócio vem de lá. Ai daquelas que mancha a orla do vestido com sangue de inocente. Falando lá dos sacrifícios a Baal, a Moloque e o Escambau lá no Antigo Testamento. O Espírito Santo media a sua presença. O Espírito Santo, com sua presença, nos identifica como pertencentes a Cristo. E você sabe identificar o Espírito Santo? Você já teve experiências com o Espírito Santo? Você sabe quem é o Espírito Santo? No início da minha vida cristã, eu não buscava experiências. Depois de um certo tempo de maturidade, aí eu passei a buscar experiências espirituais. Quando eu não buscava, eu tinha experiências, mas era só com Deus. Deus me guardava de alguma forma e me protegia. Eu não tinha outras experiências. Mas quando eu comecei a buscar experiências espirituais, o diabo entrou na jogada. E aí, eu que já tinha experiências, já tinha tido várias experiências com o Senhor, com o Espírito Santo, pude de fato saber quem é o diabo. Um dia alguém falou para minha filha na faculdade que o diabo não existe. Aí ela chegou na casa, pai, o meu professor falou que não acredita no diabo, porque o diabo não existe. Eu falei, fala para ele que existe e eu já conversei com ele. E se ele quiser conversar comigo sobre o assunto, vamos trocar as ideias. Não retornou até ontem, não. O Espírito Santo é o garantidor. É a nossa garantia. É quem garante. Não, mas eu tenho 50 anos de igreja, eu tenho 60. Não, mas eu já fiz isso, eu faço aquilo outro. Mas qual é o Espírito que operou tudo isso? Quem é o seu garantidor? Não estou me referindo a vocês aqui, mas estou me referindo a religiões.
inclusive religiões aí que são muito fascinantes, que trabalham diretamente com espíritos. Existem N delas por aí. O Espírito da promessa, o Espírito Santo, ele é o nosso selo. Ele é o teu selo. Ele é a tua garantia. Não existe outra garantia. Quando a coisa esquentar aqui, e quem viver verá, brevemente, o Espírito Santo é a tua garantia. Ele é que vai te garantir. Ele é que vai garantir a tua salvação. Sabe por quê? Porque se não for ele, você desiste. Vocês lembram dos discípulos de Jesus, quando Jesus foi preso? O que aconteceu com os discípulos de Jesus? Perna para quem tem. Deserção em massa. Por que eles desertaram? Eles não tinham o Espírito Santo. Após a ressurreição de Cristo, eles continuaram sem o Espírito Santo. Quando é que eles foram ter o Espírito Santo? Lá em Atos 2, no dia de Pentecostes. Daquele dia em diante, quando foi que eles desertaram? Não existe alguém que tenha o Espírito Santo que desiste da fé. Ninguém. Os que desistem podem ter tido experiências, pode ter experimentado, pode até ter convivido, mas nunca teve ele. Para concluir, saia da sombra da verdade. Existem muitas verdades, mas são apenas sombra do que realmente é a verdade. Quando João falou lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a verdade. Jesus é a verdade. Não tem outra verdade. Então, antes de ouvir algumas verdades, sonda para ver se Jesus está. Porque se Jesus não estiver na verdade, essa verdade não é verdade. Porque tem muita verdade por aí. Mas é parcial. Não é a verdade de Deus. Saia da sombra da verdade e viva de acordo com a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? São muitas, né? Eu falei ontem, mencionei ontem, lá no velório do pai da Lu. As pessoas se relacionam com Deus. As pessoas têm se relacionado com Deus. Mas aí eu pergunto como? Se elas não relacionam nem com as pessoas próximas delas. É possível me relacionar com Deus sem me relacionar com as pessoas próximas? Não vou me aprofundar nesse assunto. Mas as nossas ações, as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Eu até já tive problema de carregar a Bíblia assim. Uma vez eu fui para uma missão, fui para um projeto missionário. Eu cheguei na cidade e ficava com a Bíblia assim, sabe? Porque qualquer coisa eu estava com a Bíblia, eu estava armado. Isso me deu um problema, isso me causou um problema, isso desencadeou um ciúme, desencadeou um trem, uma coisa que eu não gostei. Porque até o fato de você carregar a Bíblia gera problema, isso pode te dar problema. É por isso que eu não gosto de notebook, de celular, porque é um artefato que contém a Bíblia, mas não é
Não tenho nada contra, só eu prefiro o artefato aqui mesmo. Certo, queridos? Então, quanto vale uma alma? Eu perguntei aqui, quanto vale uma alma para o diabo? Quanto vale uma alma para Deus? E eu vou perguntar para você, quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Porque se a guerra é pelas almas, nós devemos entrar na guerra e batalhar pelas almas. E às vezes essa batalha se dá lá no seu quarto. Às vezes essa batalha se dá num lugar secreto, com oração e jejum. Irmãos, quando eu voltei daquele reencontro, eu nunca jejuei tanto, eu nunca orei tanto, para que aquelas pessoas saíssem daquela fila. Eu cheguei a ficar tão desesperado que eu falei, Senhor, faça o que tiver que fazer. E Deus começou a agir. E eu saí de perto. E eu saí de perto, irmão. Quando Deus começou a operar, eu saí de perto. Porque o trem foi feio. Deus moeu o nego, mas moeu no 12. Mas tratou. Mas o resultado está aí. Pessoas foram salvas. O Espírito Santo convenceu do juízo e do pecado. Acho que eu estou precisando fazer uma investida dessa novamente. Mas na próxima eu quero estar bem longe. Eu quero estar lá na praia para lá. Para não saber nem notícia do que está acontecendo. Porque a primeira vez foi aterrorizante. Deus, quando pega para tratar, pastor Edgar, quando ele pega uma turma para moer, ele moe no 12 mesmo. E aí a gente que está sentado nas regiões celestiais fica de boa. Entende? Deixa Deus moer. E glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amados, não deixa Deus te pegar. Viu? Não deixa Deus te pegar não, irmão. Porque eu já fui pego por Deus. E eu já vi pessoas sendo pegas por Deus, tratadas. Não deixa. Pula essa fase se você puder. Mas se não puder, que Deus trate você, trate todo mundo aqui. Trata quem tiver que tratar. Porque o mais importante é a salvação. O mais importante é a salvação. Espírito Santo, obrigado por mais esse dia, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pelas vidas aqui, pelas almas que aqui estão, pelas almas que ainda vão estar aqui, que vão vir. Eu agradeço, Senhor, por elas também. E eu peço em nome de Jesus, por todos aqui, mas em especial por aqueles que ainda não foram selados pelo Senhor, que ainda não têm o seu selo e que também não estão designados à condenação. Que essas pessoas venham para a Tua presença, que essas pessoas sejam convocadas, sejam convencidas a depender unicamente do Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, acrescenta a Tua igreja, acrescenta ao Teu reino os que hão de se salvar, de ser salvas. Senhor, nos fortaleça nesta guerra, nesta batalha pelas vidas, pelas almas, que possamos estar aptos a ganhar almas para o reino, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nos corrige no que estivermos errados, nos coloca no caminho, nos centraliza, Espírito Santo, no alvo, no objetivo, que é Cristo Jesus. Oh, Espírito Santo, o que nós podemos fazer de nós mesmos?
quê? Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Não podemos fazer nada sem o Senhor. Então o Espírito Santo, em nome de Jesus, opera. Opera o realizar, opera o querer, opera, Espírito Santo, opera sobre cada um de nós. E nos capacita, e nos habilita. A agirmos conforme a tua vontade perfeita, o propósito do Senhor. Espírito Santo, nos falta muita coisa. Nos falta muita coisa. Mas eu peço em nome de Jesus, nos conceda o que falta, para a gente ir e cumprir o propósito, ir e cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Seja pastor ou não, mas como servos do Senhor, Espírito Santo nos capacita, nos habilita a dar testemunho, a tirar pessoas das trevas através do teu poder, através do Senhor, e transferi-las para a luz, porque isso é uma incumbência do Senhor. Mas nos usa nisso, nos usa para promover a salvação, para promover a vida eterna das pessoas que ainda se encontram perdidas. Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu sei, Espírito Santo, que é o fim, mas o fato de ser o fim não quer dizer que acabou. Ainda não acabou, Espírito Santo. Ainda há algo a fazer. Ainda tem algo para fazer, Espírito Santo. Então nos capacita, nos habilita a fazer. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu aqui, Espírito Santo, sou o primeiro a entregar meu currículo para este serviço. Eu já entreguei esse currículo para o Senhor e reforço aqui diante da igreja a entrega do meu currículo para esta missão, para esta empreitada. Em nome de Jesus. Quer começar de mim, usa-me, a mim, usa os irmãos, as irmãs, usa os adolescentes, usa as crianças, mas a partir de mim, primeiro começa em mim. Não precisa começar em ninguém aqui, começa em mim, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu estou disponível, eu estou à disposição. E peço que o Senhor opere em cada um aqui a disponibilidade, e habilita e capacita cada um aqui a fazer o mesmo. Não somente se preocuparem com as almas, mas de fato ir atrás delas para o Senhor. Para o Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estenda sua mão. Que cada um tenha uma semana abençoada com Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito seja com vós todos. Amém? Vão, viva e veja a glória de Deus.